Olá, mãos de luxo! Hoje eu trouxe um tema dos que eu mais gosto de cuidar, de falar e de trabalhar, que é flores artesanais de luxo, com tecidos para reciclagem, para casamento, para serem usadas em casamento. Eu sou a Piedá. E então eu trouxe esse tema para falar, é um dos que eu mais gosto, acho que é um dos mais ricos, né? Por conta da ocasião de usar flor. Aliás, é um dos eventos que mais se usam flores, de todas as qualidades e tipos de flores, né? Desde as flores naturais, as artificiais, enfim. Mas você sabe por que é tão utilizado flor? Mesmo que seja um casamento muito básico, assim, minimalista, né? Que não tem muito rebuscamento, muitos enfeites, mas vai ter flor lá. Sabe por quê? Porque a flor tem uma simbologia muito interessante, que vem lá da era vitoriana, da era da Rainha Vitória, século XIX, onde as flores, as plantas eram muito enaltecidas, eram muito valorizadas, traziam essa sensação de emoção para os eventos, principalmente para os casamentos. Então, um dos significados que as flores envolvem para esta cerimônia do casamento é que ela induz o pensamento de dinheiro, prosperidade. Outra ideia que as flores remetem, elas remetem à sensualidade, a uma questão afrodisíaca. Flores podem trazer uma sugestão de afrodisíaca, de sensualidade mesmo. E a outra ideia que ela se refere, né, as flores, para o evento casamento, é nada mais nada menos do que respeito, porque ali vai ser iniciada uma família. Então são as três principais ideias que as flores vão sugerir para a cerimônia: prosperidade, sensualidade, não é? E respeito. Então, olha que coisa interessante, né? E isso envolve esse universo do casamento, né? Das flores no casamento. Então, o que eu quero falar aqui é em referência à flor artesanal de luxo, feita com tecidos que seriam usados para reciclagem, seriam descartados. O que significa isso? Significa que a flor é artesanal da mesma forma, só que os tecidos vão ter esta notável diferença. Por quê? Porque isso pode trazer uma série de possibilidades. Esse tecido pode ser extraído ali da roupa da noiva, né? Quando vai ser feita o corte do vestido da noiva, vão ter excedentes. Isso não tem jeito, porque vai ter mesmo excedentes. Esses excedentes são usados para fazer flores depois. Essas flores artesanais de luxo. Outra coisa, mas o vestido é alugado. Tudo bem, mas normalmente a loja que aluga, eles têm ali as confecções que fazem, né? Essas confecções muito provavelmente têm esses tecidos excedentes. Então, muito provável de se encontrar esses tecidos nessas confecções. Mas caso não seja isso, sempre é possível buscar no comércio, em alguma ponta de estoque, tecido muito semelhante ao vestido da noiva, desde que seja tecido natural, né? Porque é uma das características do tecido da flor artesanal de luxo é o tecido ter qualidade, ele ser natural, né? Então, esta é a proposta dessa ideia da flor artesanal
de luxo com tecidos para reciclagem. Ela vai ser exatamente como qualquer uma outra flor de tecido com esta técnica, né? A técnica francesa, onde são utilizados os ferros quentes para dar aquele ar mais natural para a flor, não é? E desta maneira poder ter uma mesclagem dos tecidos das flores naturais com as flores artesanais. Por quê? Porque assim existe uma coisa mais exclusiva, existe uma inovação de mixagem de materiais. E isso é uma coisa que traz muita notoriedade, né? Quando você vai num evento que tem esses detalhes, essas coisas que diferenciam, né? E que puxam a nossa atenção, despertam o nosso olhar para tantos detalhes, né? E que tem ali toda uma preparação, tem toda uma idealização por trás desta montagem para este evento tão importante que é o casamento, não é? Então, essas flores artesanais de luxo, como eu estava dizendo, elas podem ser adquiridas a partir dos tecidos que vão ser reciclados, né? Do vestido da noiva, do vestido das madrinhas, dos convidados, tudo pode ser utilizado destas roupas, não é? Que vão ser feitas para o evento e ali serem aproveitados os tecidos desta forma tão original, tão interessante, né? E para as outras situações do casamento, do evento, que são a parte de decoração, essa parte de decoração principalmente das mesas, isso é uma coisa que chama muita atenção também. Mesclar, ter ali um detalhe no guardanapo, porta-guardanapo com um detalhe de flor de tecido, pode ter a decoração no centro da mesa com a flor natural, por que não? Mas nos detalhes, ali nas taças, ter um detalhe de uma flor artesanal de luxo, né? Com esses tecidos que seriam para reciclagem. Tem uma infinidade de situações ali no evento, né? Tanto da cerimônia, por que não fazer pequenos buquês alternados, buquês que vão nas cadeiras, né, da igreja, por que não alternar, ora buquê natural pequeno, ora buquê com flores artesanais de luxo. Os convidados com certeza vão notar e com um detalhe, muitos vão querer levar. É quase que certo isso, sabe? Então, existe toda esta possibilidade dessas flores artesanais de luxo estarem dentro do evento. Na roupa da noiva, dos convidados, das madrinhas, dos convidados, das daminhas e, inclusive, para o noivo, né? Porque o noivo também pode usar o boutonnière, né? Que é aquela florzinha pequenininha que vem na lapela da roupa dele, combinando com o buquê, que também pode ser um buquê de flores artesanais de luxo, não é? Aí você pode me perguntar, mas qual que é a diferença da flor, desse tipo de flor artesanal de luxo com o tecido para reciclagem e as compradas prontas? A diferença é notável, porque principalmente nesses últimos tempos que nós temos eventos menores por conta das situações todas que nós temos vivido, os eventos estão acontecendo em pequenas reuniões. Então, é feito o casamento, né, a cerimônia, para poucos convidados, poucas pessoas participarem. Então, isso
demanda mais atenção ainda, tanto dos noivos como das pessoas que trabalham para produzir esses eventos. Porque, como é tudo muito pertinho um do outro, as pessoas estão mais próximas e menos pessoas, o que acontece? Tudo é mais apreciável, é tudo mais fácil de se observar. Então, quando você faz esse tipo de criação, seja aonde for que vá ser criada a flor artesanal de luxo, como eu já falei, na roupa da noiva, nos detalhes da festa, nos acessórios que ela usa, seja onde for. Agora, como está tudo bem mais, como se diz, petit comité, tudo assim mais fechadinho, pode ter certeza. Antes já se observava muito a noiva, mas agora é mais evidente. E quando você vê um trabalho que é diferenciado, é muito mais agradável, muito mais interessante e envolvente do que você ver a festa com coisas que são muito usuais, muito já vistas, não é? E realmente não despertam a atenção, não despertam assim a admiração. É evidente isso, não é? Quando a gente vê uma coisa que é mais comum, você não vai falar: ai, nossa, mas que flor bonita, mas essa flor, você não, porque não traz sentimento uma flor que é dessas comuns, mais encontradas de maneira mais comum mesmo, né? Ela tem ali a colocação dela, mas não, como não tem essa coisa do artesanal, ela não passa, fica uma coisa assim que passa batido. Então, esses detalhes mais personalizados, eles estão mais em evidência, né? E principalmente porque quando você vê essa produção que é toda artesanal, que tem todo esse diferencial, com certeza chama atenção porque é exclusivo, porque você não vai ver toda hora. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu já tive, de ir num evento e eu ficar lembrando dos detalhes, porque aquilo me remeteu, nossa, que capricho, puxa, como pensaram em cada coisa, em cada nuance ali de detalhes, de objetos, de decoração, né? Porque é totalmente decorativo, né? O evento casamento é totalmente decorativo. E a gente sabe que é um evento que para aquele casal é uma vez. Então ali tem que ter realmente esta ideia de que vai ficar marcante para os noivos, né, para a família e para os convidados. Então, por isso que tem que essa diferença da flor artesanal de luxo lá no evento e uma que seja mais comum, mais de toda hora. Aí também você pode me perguntar, mas quais flores artesanais de luxo existem para casamento? Sempre pautando com essa ideia que os tecidos que vão ser utilizados serão tecidos para reciclagem. Bom, qualquer flor pode ser estilizada. Por quê? Porque existe ali a flor natural. Então, vai ser feita uma modelagem, que isso pode ser feito até olhando para a própria flor, às vezes até desmanchando uma flor. Isso mesmo, podemos fazer um pequeno sacrifício, pegar uma flor e desmanchar essa flor para ter ali o formato dela para passar para o papel e depois ser transformado ali naturalmente para os tecidos. Então, qualquer modelo de flor, qualquer espécie de flor, ela pode ser estilizada, ela não vai ficar idêntica, claro que não, mas ela vai ficar com essa leveza que tem, quando a gente usa os tecidos naturais, né? E fazendo a técnica dos ferros quentes, a tendência é que essas flores fiquem com este aspecto bem próximo.
e tão delicado quanto as flores naturais. Tudo isso, claro, tendo esta ideia de que ela está sendo memorizada. A ideia é justamente ser uma peça que traz a memória da flor natural. Porque a flor natural, ela tem o seu lugar, mas ela não dura, né? Ela tem ali um tempo de existência muito breve, principalmente quando são eventos que tem muito calor, né? Muita luz, muita coisa, e passa para cá, passa para lá, passa de mão em mão e corta caule. Então a flor sofre bastante os efeitos aí, flor natural, né? Da hora de fazer montagens e tudo mais, então ela dura bem pouquinho mesmo. Já a flor artesanal de luxo, com os tecidos para reciclagem, ela vai ter uma duração, vai saber por quanto tempo, até de gerações. Então, como que eu cheguei a esta conclusão, né? Bom, eu volto sempre a falar por causa da minha experiência, né? Porque cada vez mais a demanda que existe, como eu falei anteriormente, é das situações cada vez mais personalizadas, né? Dos eventos ficarem mais íntimos. Então, ter esta demanda do personalizado, daquilo que é único, daquilo que pode trazer uma sensação de realmente eternizar aquele evento tão importante para este casal que está começando uma nova vida. Quando que foi a minha primeira experiência com a situação de casamento, né, com a criação das flores artesanais de luxo? Foi com uma moça em 2006, tinha um ateliê e eu fazia as flores artesanais, mas nunca tinha acontecido essa oportunidade. E uma pessoa que conheceu o meu trabalho em eventos que eu tinha participado, feiras de negócio, bazares, enfim. Ela conheceu meu trabalho, ela gostou muito, ficou com o meu endereço, que eu tinha o ateliê na Vila Madalena, e ela foi me procurar e falou: olha, Piedade, eu tô tão encantada com essas flores, eu vou casar e eu quero que tudo no meu look seja com flores. Eu quero arranjo de flor para o cabelo. Eu quero o meu véu com flores no véu, porque eu vou usar o véu lá na igreja, na cerimônia. Depois eu vou tirar o véu e vou usar na festa os acessórios. Eu quero trocar. Ela se chama Carol. Ela chama Carol Costa. E ela falou assim: eu quero trocar umas 3 vezes esses acessórios. Uma hora para dançar com meu noivo, uma hora para dançar com os convidados, uma hora para dançar com meu pai, enfim, quero 3 arranjos. Eu quero o véu, eu quero um arranjo para colocar aqui no meu vestido, vai ter um cinto. Eu quero também um boutonnière para colocar na lapela do casaco do meu noivo. Eu vou querer também umas flores com todas, né, conversando, para eu colocar no meu sapato. E vou querer também colocar pulseirinhas, tem um nome, elas se chamam, eu vou lembrar o nome dessas, chamam-se corsages. Aquelas pulseirinhas que as madrinhas usam, elas fazem, é uma simbologia, né? É como se elas estivessem unidas com a noiva. Chama-se corsage, umas pulseirinhas que tem variações, mas ela queria com a florzinha nas corsagens das madrinhas. Depois ela queria, bom, enfim, mas ela queria todo o look dela, assim. E depois, na hora dela ir embora também, ela queria usar uma echarpe que tivesse um fechamento com um broche de flor.
Olha, eu nunca tinha pensado que uma pessoa fosse querer tanta flor. Eu achei um pouco até exagerado, mas era o desejo dela. E como não atender uma pessoa tão especial, tão com esse desejo tão acalorado, né? E que ela queria, porque para ela tinha uma simbologia muito forte. Então eu fiquei muito contente. Essa foi a minha primeira experiência com uma noiva fazendo as flores artesanais de luxo. E teve a que eu a mais importante para mim foi o casamento da minha filha. Eu já até comentei em outras postagens que também foi a mesma proposta. Ela casou mais tarde, enfim, mas era também o arranjo de cabelo, né, que foi na cabeça. Foi feita uma chamuscada de flores na barra do véu, né? Ela não quis flores por todo o véu, ela só quis assim salpicar algumas flores na barra do véu. E a grande sensação foi a mesa dos bem-casados. A mesa dos bem-casados não tinha quem não parasse lá para olhar e fotografar e tudo mais, é que faz algum tempo, né? E fizemos aquela cascata dos bem-casados com as flores artesanais, não é? E também tinha no guardanapo, no fechamento do guardanapo, porta-guardanapo, também tinha a flor que era um broche. Era a mesma flor, foram feitas nas tonalidades do buquê dela, da noiva, né, da minha filha. O buquê dela era de flor natural, mas todas as outras peças foram compostas, tingidas de acordo com os tons do buquê. Então, foi muito bonito porque as pessoas já pegavam a flor, né, que estava tanto que estava no porta-guardanapo, já se colocavam como uma homenagem, né, prestando uma homenagem aos noivos. Então, este foi o presente para os convidados, o próprio broche, que os homens também usavam, e lá na mesa do bem-casado foi uma beleza, uma riqueza aquela mesa. E todos ficaram muito satisfeitos e todos têm até hoje esse broche, porque não era uma coisa, não foi um presente descartável, né? Existem aquelas lembrancinhas que as pessoas fazem para os presentes dos convidados, mas quando é feito um presente com esta qualidade, ele vai durar para muito tempo. Então, quanto tempo que demora para a gente fazer esse tipo de elaboração, né? De todo esse material com flores? Olha, é bem importante que isso tenha... Por exemplo, no casamento da minha filha, isso levou mais ou menos uns 2 meses para fazer toda a elaboração, toda a produção, né? Porque não é pouca coisa. Então, a gente tem que estar sempre prevenido para não acontecer algum imprevisto, para estar sempre com os materiais suficientes. Então, no caso do casamento da minha filha, levei mais ou menos 2 meses para estar tudo bem organizado, bem feito, né? Então, por que é importante, né, fazer as flores artesanais de luxo para casamento, com os tecidos para a reciclagem? Porque você vai eternizar esta cerimônia. Você vai trazer ali uma experiência para todos que estão participando muito forte, porque é uma coisa que não passa batido, chama atenção, porque é artesanal. É como se você estivesse numa exposição,
A cerimônia de casamento, todo mundo repara em todo mundo, em tudo que está acontecendo, porque vai ser aquele dia só, né, daquele casamento. Tudo fica sendo observado. Mas o que foi feito no casamento para os convidados, porque os noivos estão produzindo uma festa de comemoração da união, mas eles querem os convidados, eles querem que todos participem, que todos vibrem. Então, esta situação de fazer as flores artesanais de luxo com os tecidos para reciclagem, ela traz a eternização daquela cerimônia, daquele acontecimento. Ali nada vai ser descartado, a não ser ali aquelas flores naturais, algumas, né? Mas o restante, o que foi feito artesanalmente, com certeza os noivos farão questão que os convidados aproveitem, não é? O que vai ser feito para os noivos, com certeza vai ser guardado, usado para outras ocasiões, não é? Então, toda essa importância, a exclusividade de cada detalhe, tudo isso fica gravado tanto na experiência dos noivos como dos convidados, né? Então, essa experiência é muito importante para todos, né? Porque elas sempre vão trazer recordações muito positivas, tanto para os noivos como para os convidados. E o detalhe é que os convidados vão se sentir muito mais assim valorizados, porque tanta coisa bonita foi proporcionada para eles participarem daquele evento do começo da união. Entendeu? Então, realmente é essa a ideia. E também a importância que isso pode ser passado de gerações, pode ser usado numa outra ocasião, pode ser usado pelos filhos, depois até pelos netos, e vai saber quanto tempo isso tudo vai ficar gravado nas memórias de todos nós. E outra questão é assim, como fazer toda esse acontecimento, né? Que é a organização da produção das flores artesanais de luxo com tecidos para reciclagem. Esse planejamento normalmente é feito com bastante antecedência. Quando existem os casamentos, atualmente são muito precoces. Toda a pesquisa que os noivos fazem é muito assim, um ano antes eles já estão com toda essa desenhando tudo que vai acontecer na cerimônia, né? E é muito bom não deixar para a última hora mesmo, né? Porque toda essa produção, porque podem acontecer imprevistos. Vou contar uma história para você. Uma vez eu fiz uma customização da roupa de uma mãe de noivo. Ela era uma pessoa que já conhecia meu trabalho, e ela falou assim, olha, Piedade, eu quero entrar lá no casamento, eu só não quero ser mais bonita que a noiva, mas eu quero ser a segunda mais bonita, a mais olhada, segunda mais olhada. Então, essa querida, ela se chama Tereza, a gente fez, fazia mais ou menos uns 8 meses antes do casamento, porque nós fomos idealizar, né, como é que ia ser a roupa dela e tudo mais. E aí já pensamos, foi tirado medida, tal. Na verdade, esse vestido foi feito no ateliê. Mas o que aconteceu? Todas as medidas feitas, tudo calculado, tudo idealizado, tal. Quando faltava 2 meses para o casamento, ela apareceu lá no ateliê, a gente já tinha combinado datas, tal, que ia mais ou menos uns 20 dias antes do casamento, ela já poderia retirar tudo pronto. Quando deu 2 meses antes, ela apareceu lá no ateliê. E ela estava bem mais magra. Ela emagreceu muito.
E o que aconteceu? Ela fez um regime, ela perdeu mais uma medida e meia. Então, aquela modelagem, aquela quantidade de flores que tinha sido idealizada, tudo precisou ser mudado. E muito rapidamente. Por quê? Porque estava praticamente já no gol, né? Na boca do gol, como se diz. Então eu fiquei assim bem atônita, sabe? Porque eu falei, nossa senhora, porque vai ter que mexer em tudo, né? E aquela quantidade de flores, a gente já tinha calculado, teve que pensar uma estratégia de distribuir mais, porque iam sobrar flores, não é? Porque tira quase duas medidas, são quase 2 manequins a menos, dá uma diferença grande. Então, tive que fazer todo um redesenho daquela proposta para aproveitar ao máximo as flores, eu não podia desperdiçar, não é? E, enfim, é só para te dar uma ideia como tem que ter esse tempo bastante largo para evitar as surpresas de última hora, não é? E também, outra coisa que é interessante para começar esse projeto, né, de produção das flores artesanais de luxo com tecidos para reciclagem, é muito bom começar conhecendo as preferências da noiva, né, dos noivos, no caso. O que eles gostam, o que eles pensam, o que eles idealizam, né? Porque aí você pode acompanhar a melhor forma de atender esses noivos, né? Principalmente a noiva, e oferecer opções, fazer uma forma como ela se sinta muito agradada, muito satisfeita. Então, esse planejamento com antecedência e todas essas opções que você oferece para a noiva, para ela estudar, ela avaliar o que ela prefere, isso traz muita segurança para o seu trabalho e para ela, para os interessados. Por quê? Porque ali ela percebe que tem planejamento, que tem ali uma atenção, que tem ali todo realmente uma exclusividade. Ela pensa, nossa, essa pessoa está pensando mesmo em me atender, em me trazer o melhor, o que eu estou idealizando. Então, isso traz segurança para todas as partes. Então, isso é muito gratificante quando nós conseguimos fazer toda esta engenharia e também traz muita satisfação, alegria quando você está produzindo aquelas flores, e isso vai alimentando a criatividade, vai alimentando esta sua participação neste projeto dessa nova família que está começando. É verdade, porque tudo que está ali envolvendo a cerimônia é muito importante para essas pessoas, é muito importante. E aí você também consegue se sentir assim, com esta importância daquilo que você está fazendo do seu melhor. E isso vai ser percebido, notado, reconhecido e agradecido. Então, agora eu vou contar com a sua colaboração. Sim, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, o que você gostou aqui no que eu estou falando, se você tem dúvidas, se você quer ter mais esclarecimentos, se você tem curiosidades sobre esse tema das flores artesanais de luxo com os tecidos para reciclagem. Então, tudo isso eu gostaria muito de contar com a sua contribuição, deixando aqui seus comentários, suas perguntas e a sua participação. E
eu volto em breve com novos temas. Até lá!